Olá, aqui é a Camila do Curso Forte. A gente está aqui para poder apresentar para vocês as questões comentadas de ciências da prova do Colégio da Polícia Militar, que acabou de acontecer agora no ano de 2024 para ingresso dos alunos no ano de 2025. Não perca, vamos começar em instantes. Então vamos lá, questão número 1 aqui, ó. Número 1 que eu digo, a 43, a nossa primeira questão aí de ciências, tá? Fala o seguinte: um aluno do CPMED encontrou um objeto e percebeu que conseguiria atrair outros objetos que estivessem próximos. Tá falando do que aí, gente? Objeto que atrai outros que estão próximos. Ele tem que estar carregado com alguma energia e essa energia interaja com os outros objetos, né? Vamos ver aí. Isso aí, está falando do magnetismo, está falando do ímã, né? Um objeto que atrai outros objetos aí, tá? Desde que fossem o quê? Compostos por metal. Está falando de um ímã, beleza? Esse espaço ao redor no qual os objetos eram atraídos é chamado de quê? Galera, aquele campo de atração aonde nós temos o magnetismo agindo, tem que tomar cuidado, né? Aqui nós estamos falando do campo magnético, onde o magnetismo está sendo trabalhado. O campo elétrico, que a gente até, eu até aqui no comentário estava falando que a gente falou de campo elétrico e diferenciamos né, o que seria campo elétrico, campo magnético, falamos de circuitos, falamos de tudo isso, né? O campo elétrico, a gente está falando do local onde está percorrendo a eletricidade. Na questão aqui, está trabalhando com um objeto de capacidade de atrair metais. Estamos falando do ímã, que tem a energia do magnetismo agindo, o fenômeno magnético ali em atividade. Quando a gente fala desse fenômeno magnético, eu até falei para vocês, né? Eu lembro que eu ainda esticava bem o bracinho para mostrar para vocês a área de alcance. Essa área de alcance, até onde essa força magnética consegue atrair, consegue puxar outros objetos, essa área é chamada de campo magnético. Então, um campo é um local, é um espaço, é uma área de atuação, beleza? Então, como aqui a gente está trabalhando com o magnetismo, é o campo de atuação dessa força, dessa capacidade atrativa a partir do magnetismo. Então, aqui o gabarito vai ser letra B de bola, conforme aí a pessoa que cedeu a prova até marcou também. Agora, campo elétrico, está falando da área de atuação das cargas elétricas, tá? O campo de captura, aí a gente já está pegando uns conceitos aí mais voltados para a ecologia, onde está falando de local onde serão coletadas amostras, beleza? Não cabe aí nessa questão. E campo de repulsa, né, seria uma área onde haveria o quê? Não uma atração, mas uma repulsão. Ao entrar em contato com uma carga oposta, seria o espaço onde essa repulsão era o limite onde essa interação de repulsão estaria acontecendo. Que a gente também não trabalha isso com o sexto ano, esses conceitos aí de campo de repulsa não são trabalhados com vocês, nem campo de captura, tá? Então, se eu já fiz a correção de uma avaliação que o assunto abordado sobre o universo, a gente falou sobre esse negócio de buraco negro numa aula. Agora, a correção de prova sobre isso, eu não me recordo se a gente chegou a fazer uma prova em específico sobre isso, não, tá? Mas então, é isso daí. O gabarito dessa questão é a letra B de bola. Deixa eu até começar aqui a anotar no nosso chat aqui, questão número 43, estou eu botando questão número 1. O gabarito provável aí, que o gabarito oficial ainda não saiu, né? Gabarito oficial vai sair em breve. E quarta-feira, acho que, se eu não me engano, é hoje ou amanhã, né? E vocês têm 2 dias para poder, não percam esse prazo, tá? Se tiver algum gabarito que vocês não estejam concordando, alguma questão não só da minha matéria, mas vocês têm prazo de 48 horas para entrar com recurso, tá bom? Então, vamos lá. E do curso, essa avaliação, eu não entendi. É o buraco branco
e do curso essa avaliação. Não estou entendendo sobre o que vocês estão falando. Deixa eu ver aqui. Ah, não, essa avaliação aqui é a prova que a gente fez ontem, tá? Essa daqui é a prova de ontem. Essa prova aqui a gente conseguiu com uma pessoa que fez a prova, já tiramos a foto e disponibilizamos aqui para a gente fazer a correção, tá? Isso, amanhã sai o gabarito, vocês têm aí amanhã e depois de amanhã para entrar com recurso, tá bom? Então vamos lá. Então, questão 43, letra B de bola. Campo magnético, que está falando aí do magnetismo. O objeto em questão era o ímã, tá? Questão número 44. Ih, deixa eu subir, pronto. Questão número 44. Fala assim: dois corpos de temperaturas diferentes, aí vai estar trabalhando também a questão de energia, né? Aquela questão de energia térmica sendo passada, qual é a diferença dos corpos, qual é o trânsito dessa energia, é isso que está sendo trabalhado aí. Fala assim: dois corpos de temperaturas diferentes, quando em contato, realizam transferência de energia entre eles, sendo no sentido do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso daí é a tendência natural de tudo que existe na natureza, a busca do equilíbrio, tá? No nosso corpo, a gente se mantém vivo justamente por causa dessa busca constante do equilíbrio aí. Isso é que faz os nossos pulmões estarem funcionando, é sempre essa busca para equilibrar a pressão atmosférica, que nunca é atingida, por isso que a gente está sempre aí nesse ato respiratório, entre outras coisas no nosso corpo, né, que vão estar sempre nessa tendência aí, fazendo esse fluxo, do mais para o menos, nessa busca do equilíbrio. Tá? Isso é uma coisa normal na natureza. E isso, inclusive, é a forma mais econômica, energeticamente falando, das coisas acontecerem, o equilíbrio natural, tá? Ao atingirem a mesma temperatura, dizemos que os corpos se encontram em quê? Se a gente está trabalhando com temperatura e a gente está buscando que elas se encontrem na mesma, né, no mesmo patamar, a gente vai alcançar aí o equilíbrio térmico, tá? Quando a gente fala em térmico, a gente está falando o quê? De temperatura. Quando a gente fala de equilíbrio tenso, a gente está falando da tensão, da questão da exposição a uma tensão, puxar alguma coisa, um equilíbrio, né, entre as partes nessa questão da tensão. O equilíbrio cósmico que a gente está falando aí, né, está falando de algum equilíbrio do espaço, lá na formação do universo, para poder as coisas se estabilizarem, né? E equilíbrio eólico está falando de ventos, eólico fala de vento. Na questão aqui, a gente não está trabalhando com vento, a gente não está trabalhando com cosmos, e a gente não está trabalhando com trações, né, com tensões. A gente está trabalhando com temperatura. Então, o equilíbrio que se busca aí é o térmico, beleza? Então, na questão número 44, a gente tem aí como gabarito letra B de bola de novo, tá? Então, até aí, tranquilo, né, galera? Alguém sentiu alguma dificuldade nessas duas questões? Fala aí comigo. Todo mundo tranquilo? Essas duas foram bem tranquilas, bem suaves, né? Começamos aí falando de força, de magnetismo, tá? Foi bem tranquilo, isso aí. Então, vamos lá para a questão número 45. Vamos lá. Essa questão 45 aqui, a gente está falando de movimento, né? Tipos de movimento. E o movimento, como a gente falou na nossa aula, ele depende do quê? Do referencial, de um ponto de referência. Que aí, quando eu expliquei essa matéria, eu até falei, ó, se eu tiver, eu sei que eu estou em movimento comparando a minha posição inicial com a posição das coisas que estão ao meu redor. Se eu mudo a minha posição em relação às coisas, significa que eu estou em movimento, ou que as coisas estão em movimento, beleza? Então, toda vez que a gente vai estudar movimento, sempre tem que atentar para essa questão do referencial. E o referencial é relativo, ou seja, depende. Depende do que você está observando, de quem está observando, e observando em relação a quê. Por exemplo, quando eu estou dentro de um carro, né? Dentro de um carro. Em relação à cadeira que eu estou sentada no carro, eu estou em relação a essa cadeira, a cadeira está parada, eu estou em cima da cadeira, eu não estou em movimento. Mas se uma pessoa olhar de fora,
essa mesma cadeira onde eu estou sentada e eu, se o carro estiver andando, a pessoa vai claramente perceber o quê? O movimento. Por quê? A posição minha e do carro, né, e da cadeira, vai estar se alterando. Um momento eu vou estar numa determinada posição, próximo a algum objeto, e eu vou progressivamente me afastando desse objeto. Então, os movimentos, eles sempre têm que levar em consideração quem está observando em relação a algo. Então, tem que ter o observador e ele vai comparar a posição do objeto, né, que se deseja saber se está em movimento ou não, em relação às outras coisas que estão no ambiente, beleza? Não dá para saber? Dá para saber sim. Essa questão ela faz parte das ciências. A ciência ela pega um pouquinho na química, na física, na biologia, né? Então, tudo isso aí a gente trabalhou, a gente falou sobre essa questão de referência, né, de movimento, tá? Vou botar o gabarito no final. O gabarito que a gente aqui ainda não é oficial, mas é o gabarito aqui da nossa correção aqui nesse momento. Eu estou corrigindo e estou anotando aqui no chat para fazer daquele jeitinho que a gente sempre faz. Então, vamos ver aqui a questão em si. A questão está falando assim: Tício costuma ir de ônibus para o colégio e durante o trajeto ele se distrai jogando a bola de tênis para cima e a pegando em seguida. Então, ele estava fazendo isso daqui. Em determinado momento, o ônibus passa por. Ó, o ônibus passa, o ônibus está passando, o ônibus está em movimento. E o Tício está lá dentro do ônibus. Ele está jogando a bolinha para cima e para baixo. E o ônibus está em movimento. Então, o Tício está junto com o ônibus em movimento. Beleza? Para quem está observando do ponto de ônibus, porque o ônibus está passando. Ele falou aqui ó, que o ônibus passa por um local onde há algumas pessoas na calçada, tá? Tendo como referencial uma pessoa parada na calçada, observando Tício, então o Tício está dentro do ônibus. O ônibus está passando. A pessoa está parada e o ônibus está passando. Então, o ônibus está passando pela pessoa. Então, assim como o ônibus, Tício e a bola também estão passando pela pessoa, tá? Então, aqui, aí passa, cadê? Tendo como referencial uma pessoa parada na calçada, observando Tício, a bola de Tício a bola que Tício joga está se movendo para trás, para o alto, para frente ou para baixo, tá? Então, no caso aqui, a bola, tá? No caso, o Tício ele está andando para frente junto com o ônibus. O ônibus está passando. A pessoa está parada e o ônibus está passando. Beleza? Então, quando o Tício joga a bola para o alto, o ônibus está indo para frente. Então, a bola vai estar indo para frente. A pessoa está vendo o ônibus passando. A pessoa não vai ver a bola subindo e descendo. A pessoa vai ver Tício, a bola e o ônibus indo para frente, tá? Então, tem que tomar cuidado. Para Tício, a referência de Tício, que está dentro do ônibus, ele está se deslocando junto com o ônibus, ele joga a bolinha para frente, para cima. A bolinha acompanha o movimento do ônibus e de Tício. A bolinha está indo para frente e Tício ainda joga ela para cima. Então, para Tício, a bolinha foi para cima. Mas para um observador que está fora do ônibus, que está parado, ele vai ver o quê? O movimento da bola, do Tício e do ônibus como sendo um movimento só. Ele não vai ver a bola subir e descer. Ele vai ver o quê? Indo para frente, beleza? Tá? Então, o movimento que a pessoa parada na calçada vai ver é indo para frente, acompanhando o ônibus, acompanhando o Tício. O movimento da pessoa na calçada é acompanhando o ônibus, beleza? Para Tício, que seria para o alto, beleza? Tá? Então, essa questão depende do quê? Da referência. A pessoa parada na calçada vê o ônibus passando e vê as pessoas, tudo que está dentro do ônibus, acompanhando junto, indo junto, tá? O máximo, né, que uma pessoa poderia, não sei o quê, mas não falou se o ônibus está passando, está indo, está seguindo a via, está indo para frente, beleza? Ah, mas aí não falou se o ônibus está indo de ré. O ônibus está passando, nenhum ônibus fica andando de ré pela rua. Então, o movimento que o ônibus faz é acompanhar a avenida, o fluxo. Está indo para frente, beleza? Tá? A bola cai,
Mas a gente está falando, por exemplo, o ônibus não está parado. Quando o Tício joga a bola para o alto, a bola ela vai subir e vai descer. Só que isso tem um tempo. O tempo que se ele ia demorar, ia ver a bola descendo, o ônibus ia ter que estar parado para ele ver a bola subir e descer. A única certeza que tem é a pessoa vai ver o ônibus, Tício e a bola seguindo para frente. Agora, se a pessoa vai ter tempo, por causa da velocidade do ônibus, de ver a bola subir, descer ou outra coisa, aí a questão não trabalha isso. Mas uma certeza é que, quando uma pessoa está dentro de um ônibus e você está parado, a pessoa está indo para frente, está seguindo com o ônibus. Você vê a pessoa se dirigindo junto com o ônibus para a direção que ele está, tá? Então, aqui, ó. Aqui está falando, o Tício costuma ir de ônibus para o colégio. Aqui, aí está falando que durante o trajeto, ou seja, ele está indo de ônibus para o colégio, o Tício está dentro do ônibus, indo para o colégio, e ele fica jogando a bola. Aí está falando que em determinado momento o ônibus passa por um local onde há algumas pessoas na calçada. Então, assim, ele deixa ali falando que Tício ele costuma ir de ônibus para o colégio, e durante o trajeto, né? Então, subentende-se o quê? Que Tício está dentro do ônibus, indo para o colégio e ainda está jogando a bolinha, tá? Então, Tício está dentro do ônibus e o ônibus está passando. Quando você está parado num ponto de ônibus e vê um ônibus passar, as pessoas passam por você, acompanha. Você vê a pessoa indo para frente, tá? Então, a pessoa, a bolinha, todos os objetos que estão dentro daquele ônibus vão acompanhar essa direção do ônibus, tá? O quê? Não sabia que estava dentro do ônibus. Não, isso aí já foi, mas aí teria que fazer um cálculo enorme para saber. É o que eu falei, está ligado com física. Não, ele não perguntou velocidade, ele não perguntou nada disso. Ele só perguntou se a bolinha está se movendo para onde, para a pessoa que está parada. Não perguntou velocidade, não perguntou nada. Só perguntou a bolinha está indo para onde, tá? Não perguntou se a bolinha tá na velocidade X, Y, Z. Não tem conta. É só questão de referencial. Se tem uma pessoa dentro de um ônibus, tá? E o ônibus passa por você, você vê a pessoa acompanhando junto, a pessoa e todos os objetos dentro. Então, se um ônibus passou pelo ponto de ônibus, a bolinha foi junto. A pessoa viu a bolinha e ir junto para frente. Não é como se tivesse jogado assim, ó. Tá? A pessoa está vendo o quê? Se eu jogo a bolinha aqui, eu joguei para o alto. O ônibus continua se deslocando, mesmo que ela desça aqui, é como se fosse um somatório de ir para frente, ir para o alto e descer. Mas uma certeza é, a pessoa vai ver a bolinha com o tício, com tudo que tem dentro indo para frente, tá? Isso, o ônibus está indo para frente. Mas isso não importa a velocidade. O ônibus está indo para frente. E a bolinha está junto, porque ela está dentro do ônibus. Tudo que está ali somado ao ônibus está indo na mesma direção. Não importa qual a velocidade. O que importa é que a pessoa que está observando está parada. E o ônibus e tudo que está dentro está se movendo para frente. Entenderam? Essa é a questão. Aqui não se quer saber velocidade de nada. Só quer saber se a pessoa está vendo a bolinha parada, se está vendo descendo, se está vendo subindo. A pessoa vai ver o quê? No mesmo movimento que o ônibus. Isso é o princípio da inércia, se a gente fosse puxar para a física, né? Que a gente até comentou sobre isso nas nossas aulas, que no princípio da inércia, né, as coisas tendem a permanecer como estão. Se o ônibus está em movimento, né, aquele objeto que está ali, que faz parte ali do ônibus, que está junto com o ônibus, vai permanecer no movimento junto com ele. Se o ônibus estivesse parado, aí sim a pessoa ia ver a bolinha subindo e descendo, que aí seria uma outra força sendo trabalhada isoladamente com a bolinha, tá? Mas o ônibus não estava parado. Então a pessoa vê o movimento que acompanha o ônibus, ou seja, ia ver a bolinha em movimento. Olha, eu não creio que essa questão caiba recurso, não, porque é uma questão de referencial simples. Não tem conta sendo exigida, não precisa de nada, é só questão de a posição do observador. O observador está parado, o ônibus está em movimento. Tudo que acompanha o ônibus está em movimento. É simples, não cabe recurso. Não creio que essa caberia recurso, tá? Isabela, depois a gente volta nela, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, a questão número 45, sei que é uma questão assim que deixa, né? Mas a atenção que você tem que tomar é quem é o observador. Então, o observador é uma pessoa
da calçada, não é Tício. Então, o Tício está jogando para cima ou para baixo, mas a pessoa da calçada só vê o quê? O movimento do ônibus e de tudo que está dentro dele, acompanhando devido ao princípio da inércia, tá? Então, tudo que está dentro ali do ônibus vai acompanhar esse movimento, vai permanecer nesse movimento, ou seja, para o observador da calçada parado, está tudo indo para frente, junto com o ônibus, tá? Passando ali junto com o ônibus, tá? Então, questão 45 seria a letra C. Vou botar aqui, ó. Seria a letra C de casa, tá? Obedecendo aí o princípio da inércia. Beleza? Tá? Vamos lá, rapidinho. Aí agora aqui, Isabela, cadê, ó? Que a Isabela pediu para voltar na número 1. Aqui, ó, número 1 foi essa questão aqui do ímã. Um objeto, que seria o ímã, que tem a capacidade de atrair metais. Aí tá falando aí dessa área, desse espaço onde os objetos são atraídos. Seria a resposta aí, campo magnético, letra B, tá? Então vamos lá, questão número 46. Descer devagarzinho aqui, a gente não ficar com muitas questões na tela. Questão 46. Aqui, questão 46. A questão 46 a gente comentou amplamente, comentou bastante na nossa aula de véspera, a gente até falou sobre quais seriam os tipos, né, de energia renovável, energia não renovável, né? Essas energias aí, elas sempre caem muito em prova. A gente conversou sobre isso. A gente sempre tem que estar ligado nos exemplos, né, como eu falei para vocês na nossa aula de véspera. Então, sem mais delongas, vamos ver aí o que a questão está pedindo. A questão fala assim: a sobrevivência dos seres vivos depende da habilidade para encontrar recursos que possam ser utilizados de várias formas. Esses recursos podem ser classificados como renováveis e não renováveis. Podemos dizer que um recurso não renovável, aí a gente tem que ver aqui dentro dos exemplos. Então, ó, já falamos bastante sobre isso, é um tema bem batido e que sempre vai ser recorrente, tá, galerinha? Essa parte de energia, principalmente, ela sempre vai. 42 é lá de geografia, tá? Então, esse assunto aí de recursos renováveis, não renováveis, novas fontes de energia, a tendência é sempre vir, porque é uma necessidade a longo prazo que a gente está buscando aí alternativas, tá? Para substituir essas fontes poluentes que agridem o ambiente. Então, vamos lá. Fontes renováveis, que se renovam com a natureza, que conseguem naturalmente ressurgir a cada dia aí, tá? Por exemplo, a energia do vento, está falando, a eólica. O vento está sempre aí presente, graças às forças naturais que agem aí sobre as partículas que compõem o ar está sempre em movimento. Claro que dependendo do local, né, das características climáticas, esse vento pode alterar sua velocidade, pode alterar o seu curso, sua temperatura, mas o que importa é que o vento está sempre ali. Tem áreas que tem mais e tem áreas que tem menos. Para a gente usar esse recurso renovável como fonte de energia, a gente tem que escolher uma área que tem uma grande quantidade de vento ali circulante, tá? Áreas mais próximas ao litoral, aqui no Brasil, no litoral aí, principalmente lá na região lá do... Ai, meu Deus. Ai, né? Ai, como é que é o nome daquele local que tem os aerogeradores maravilhosos? Lá tem... Ai, que tem aquele parque maneiro, né? Sei lá, esqueci o nome do local em si, do estado. Mas aqui no Brasil nós temos, tá? A 46 já é nossa, isso. A 46 a gente. Não, a letra A a gente está conversando sobre ela, tá? A gente está falando que a letra A é um recurso renovável, tá? E a gente tem aí ela aqui no Brasil, é um tipo de energia que existe e que demanda de muito volume de vento, tá? É um recurso que a gente sabe que não vai se esgotar devido às características aí do local, as características do planeta, questões das forças gravitacionais agindo no planeta, a gente sempre vai ter o ar aí em movimento. Então, ele está sempre se renovando. Letra B, energia solar, também. A gente sabe que o dia após o outro, o Sol vai estar nascendo, graças ao nosso movimento de rotação, que determina a ocorrência dos dias e das noites, beleza? Então, a energia solar também é renovável. Já a letra C, gás natural,
é a nossa resposta, é o nosso gabarito. É uma energia não renovável. É um gás que se forma lá junto com a formação do petróleo, beleza? Quando a gente está naquele processo de decomposição da matéria morta, né, seres vivos em geral, que foram decompostos sob pressão, na ausência de oxigênio, durante, ó, milhares de anos, nós vamos aí ter a formação também de gases, beleza? Então, o gás natural é um recurso não renovável que a gente está buscando aí. Apesar desse nome natural, ele engana um pouco. É uma pegadinha para quem não está estudando, beleza? Então, esse é o recurso não renovável que a gente está buscando. E vegetação, a gente tem aí a vegetação que está sempre se renovando e forma aí a biomassa, né? Aqueles bagaços que são utilizados como fonte aí de energia, beleza? Então, a 46 ficou letra C de casa. Vamos ver aqui, tem gente querendo falar. Eduardo, fala aí comigo, Eduardo. Tia, Oi? tem o gás natural, né? Oi? Tem o gás natural, né? Sim, gás natural. Então existe gás industrializado? Olha, existem gases que são feitos sim em indústrias. Aqueles gases que a gente usa em bujão, nem todos eles são obtidos de forma natural. Alguns deles são feitos em laboratório, são feitos em indústrias próprias para isso, indústrias de gás, tá? Nem todo gás ele é naturalmente encontrado aí em grandes volumes no ambiente. Existem indústrias especializadas em fazer, envasar e vender, beleza? Entendi. Tá bom? Então vamos lá. Então, dando continuidade aqui à nossa correção, então a questão número 46, ficamos aí com o gabarito letra C de casa, tá? 47, isso. Vamos lá agora. Questão 47. Ah, questão 47, né, tá falando aí sobre mais um pouquinho aí sobre o cosmo, né? Falando aí sobre movimentos dos astros. Joaquim é um aluno que adora estudar a Lua. Ao observar a Lua todos os dias por um mês e conseguir identificar todas as fases, temos certeza de que Joaquim observou um período chamado de. Então, o nome já é bem sugestivo. Lunação é a resposta ao nosso gabarito. É a ação da Lua, é o movimento lunar, beleza? Só que para alguns alunos que de repente estavam um pouco inseguros quanto a esse nome, a gente, quando falou das fases da Lua, nós falamos desse termo. Inclusive, eu mostrei lá no livro, no dia que a gente estudou as fases da Lua, que eu peguei o livro como referência e mostrei o termo lunação, tá? Não nessa aula de revisão, mas lá no dia que a gente teve a matéria mesmo. Então, o nosso gabarito é letra D de dado nessa 47. Mas o que seria insolação, variação e redução? Então, a insolação é uma consequência de uma exposição ao sol, né? Então, você tem esse efeito fisiológico, seu corpo tem algumas reações ao excesso de exposição ao sol. Aí a gente chama isso de insolação. Variação é quando uma coisa varia, né? E a redução quando uma coisa reduz. Esse termo de redução, inclusive, ele é usado em química, depois vocês vão ver, que é a interação é, de alguns elementos químicos, né, que fazem isso, tá? A 45 é letra C de casa, tá? O gabarito provável aí é letra C de casa. Então, vamos lá. Então, a questão 47 não tem muita coisa que se falar. Ou lembra do movimento, do nome dos movimentos aí da Lua, né, do movimento da Lua, que é um movimento que ele vai estar acompanhando ali, né, vai estar rotacionando, vai estar ali fazendo uma translação também, ela também faz rotação e translação em volta de, como é que fala? Em volta ali do seu astro, da Terra, no caso, o nosso satélite Lua, tá? Variação, a variação lunar aí que você fala, né, seria justamente a forma com que a gente observa a mudança da forma, mas isso não é o nome do período, tá? Aí essa variação é quando uma coisa muda. No caso, a gente tem a variação da observação, do formato observado, mas isso não é o nome do período. Então, esse é um nome genérico, né, variação, que pode ser aplicado tanto para a Lua quanto para Sol, essas coisas, tá bom?
Deixa eu ver aqui. Eduardo levantou a mãozinha aqui de novo. Fala, Eduardo. Que eu vi lá no livro, Ah, no Boletim Mais, aí apareceu tipo um movimento da Lua que ele vai. Eu gosto. É esse movimento aí. é O alunação. movimento é que a Lua passa, faz o próprio eixo, o eixo em volta da Terra e o eixo em volta junto com a Terra em volta do Sol. Qual é o nome desse aí que eu esqueci? Calma aí, que eu estou até abrindo aqui. Você está falando? Desculpa, eu não. Deixa eu ver aqui. Versão ver livro. Deixa eu abrir ele aqui. E aí a gente já abre lá nessa partezinha da Lua. Porque Deixa eu ou foi compartilhar aí com ou vocês. Ó, epa, agora foi. Aqui, ó, vamos ver aqui, deixa eu achar aqui a parte dos astros, acho que é lá no final, se eu não me engano. Aqui, ó, pronto, ó. Aqui, ó, o movimento dos astros, aqui da Lua. Aqui, fases da Lua, satélite natural, aqui, lunação, aqui embaixo. O período entre duas fases iguais e consecutivas é chamado de lunação e dura 29 dias aproximadamente, tá? Então, aqui, ó, né, a lunação, aí falando que a Lua, né, é um dos satélites naturais, né? O que que é satélite natural? Ali quando a gente tem um corpo celeste que fica na órbita de um outro, né? Aí a gente, desde que ele não seja um planeta, tem uma massa reduzida, né? Aqui, ó, tá falando, ó, ele também faz um movimento de rotação, girando em torno de seu próprio eixo e fica ali também fazendo a translação em volta do corpo celeste ao qual ele está orbitando, ao qual ele está servindo como um satélite. Aí aqui mostra, né, as nossas fases. Aí aqui, ó, nas fases, nós temos a variação. Quando a gente tem as fases lunares, a gente tem a variação do formato observado. Mas isso, vocês veem que nem esse termo nem entra aí, porque é um conceito genérico, e o período que ele quer é esse aqui, ó, lunação, tá? Tá na página 133, ali do Buriti, que é o livro que eles usam aí, né, como referência. Aí vamos voltar lá para nossa prova. Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu botar de novo aqui, porque às vezes, quando eu volto assim, alguns alunos param de ver. Todo mundo vendo a prova? Ok? Tá ok aí, Eduardo? Conseguiu aí ver aí? Oi? Sim? Então, deixa eu botar aqui no mudo, abaixar a mãozinha aqui para a tia não se confundir. Beleza. Então, a questão 47, viram aí, tá lá representado, né, o que a gente falou para vocês. Eles sempre pegam esses termozinhos assim, ó, tá em destaque, dá uma atenção melhor, porque eles gostam de usar esse livro como referência e tudo que tá lá em negrito, tá destacadozinho, tá num boxezinho, é como a gente falou, né, naquela aula de véspera. Eles gostam de estar usando aí. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que eu estou quase morrendo de hipotermia. Então, vamos lá. Questão número 48. Né? Questão número 48, trabalhando aí sistemas do corpo humano, né? O que a gente sempre falou, os principais sistemas: digestório, respiratório, circulatório, excretor e reprodutor. São os que eles mais cobram na prova. E esse daí foi bem suave, né, galera? Falamos na nossa aula de véspera, né? Falamos aí dos órgãos que compõem o nosso sistema. Oi? Não, ali na questão 47 não pode ser variação, porque ele está perguntando, ó, o nome, ele está querendo saber o período. Observado um período chamado D. O nome do período é lunação. Como eu mostrei ali para vocês que está até ali, escrito ali no Buriti Mais, ó. Quer ver, ó? Calma aí, tá? O nome do período, é o que eu falei, ó, lunação nem tem, ó, variação, o termo é um termo genérico. O que que é isso? É um termo que serve para trabalhar com mudanças em várias coisas, não só na mudança da Lua. Aí ele está pedindo, ó, o período que está sendo observado. Aí, ó, o período entre duas fases iguais e consecutivas é chamado de lunação. Ele dura 29 dias aproximadamente, tá?
Então, a gente tem aí esse período em que o rapaz ficou observando ali as mudanças da Lua, a variação da Lua, tá? O nome do período é lunação, tá bom? Então, aqui é o que foi pedido, tá? Não, mas olha só, é o que eu estou falando. As fases da Lua, tá? É uma consequência dessa posição que ela vai alterar. Ela uma hora vai estar numa posição, uma hora ela vai estar em outra, outra hora em outra em outra. Aí ela vai, você vê essa variação. Mas o nome do período, que é o que está sendo perguntado, tá? É o quê? Lunação. Então, é igual quando você observa. Deixa eu ver uma outra coisa, um outro exemplo. O movimento aí de rotação. Você sabe que no movimento de rotação vai ter uma variação da posição do Sol que você está vendo. Então, vai ter uma variação do posicionamento do Sol em relação ao que você vê ao longo do dia. Mas o nome do período, do movimento, desse momento em que você observou ele mudar de posição, o nome do movimento é rotação. Então, mesmo que você tenha observado uma variação de alguma coisa, o nome do período não muda. Vai ser o quê? No caso aí da questão é lunação. Então, ele pediu o nome do período. Como a gente pode ver aqui, ó, tá? O nome do período, lunação. Aí não tem questionamento, não tem recurso, não tem nada. O nome do período é lunação. Ponto, tá? Então, vamos ver aqui. Cadê? Deixa eu voltar ali nas questões. Deixa eu voltar para a prova. Voltei. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Questão número 48, né? Aquela ali dos... Epa! Questão 48. Ali dos órgãos que compõem, né, o nosso sistema circulatório. Então, vamos lá, está falando ali. O nosso corpo possui órgãos e estruturas específicas para transportar nutrientes. Então, quando ele já falou para você de órgãos e estruturas para transportar, aí você já está ligado, eu estou transportando alguma coisa. Transportando o quê? Por quem? Qual é o sistema que transporta coisas? Circulatório. Então, aí você continua a ler. Específicas para transportar nutrientes e oxigênio por todo o corpo. Então, ele não está falando do sistema digestório, porque ele não está falando que é um sistema de separar nutrientes. E também não está falando do respiratório, porque ele não está falando de troca de gases. Ele está falando de transportar o que é adquirido no digestório e transportar o que é adquirido no respiratório, ou seja, transporte de nutrientes e transporte de oxigênio. Quem faz isso? Sistema circulatório, sanguíneo, no caso, tá? Aí ele continua falando assim: dentre as alternativas a seguir, assinale a que contém os órgãos ou estruturas que fazem parte desse processo. Que processo? O de circular nutrientes e o oxigênio. Então, capilares, veias, artérias, ok. Só que vesícula biliar não é. Olha, inclusive, a gente fez essa questão já. A gente fez essa questão já nessas correções que a gente fez. Essa questão aí, ela não é uma questão inédita, não. Ela é uma questão que já veio bem parecida aí, tá? Se não foi idêntica, foi bem parecida. Porque eu lembro dessa resposta letra A, que eu falei exatamente sobre isso. Vesícula biliar, não. Vesícula biliar é do sistema digestório, que eu até falei que a vesícula biliar é como se fosse uma pochetezinha, uma bolsinha, aonde o fígado vai guardar a bile, que é produzida para ajudar ali na quebra das gorduras, beleza? Então, na letra A, o que está errado aí é justamente a vesícula biliar, que é do digestório. Na letra B, já começa errado. Uretra. Uretra faz parte de que sistema? Quem lembra? Fala para mim enquanto eu bebo água. Um sistema que é muito importante beber água. Isso aí, Marcelo já falou ali né, o produto. Isso aí, galera, todo mundo acertando. É o excretor, o urinário, tá? É aquele que vai eliminar as coisas ruins do nosso corpo. A uretra, ela também vai estar fazendo parte, como bem lembrado ali por alguns amigos, ela também faz parte do quê? Do reprodutor. Então, a uretra, ela pode tanto fazer parte do sistema excretor quanto do reprodutor no homem, tá?
Então, nesse caso aqui, como não especificou uretra no homem, então a tendência é você pensar da uretra fazendo apenas parte do sistema excretor, tá? Que é reprodutor só no homem, que a uretra também faz parte, tá? Na mulher, não. Então, a uretra é sempre homens e mulheres do sistema excretor. A artéria é do sistema circulatório. Bexiga e rins também são do excretor, tá? A bexiga guarda o xixi e os rins são os locais aí onde os microfiltros, os néfrons, aqueles que realmente filtram o sangue e separam o que é bom do que é ruim, vão estar abrigados ali. Então, letra B tem várias opções erradas aí. Só tem artéria que faz parte do circulatório, na verdade. Na letra C, novamente aí, uretra e rins, que são pertencentes ao excretor, e os brônquios aí que fazem parte do sistema respiratório, tá? Que aí pega fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmão como estruturas do sistema respiratório, tá? Então só sobrou mesmo a letra D de casa, coração, que é a bomba cardíaca, veias que o sangue vão embora, o sangue vai embora do coração, artéria, né, que o sangue volta para o coração, né? Veia de volta para o coração, a artéria de adeus, vai embora, sai do coração, e os capilares fazem aquela transição entre veia e artéria. Então, tem a bomba, que é o coração. Veia, o sangue volta para o coração. A artéria, o sangue sai do coração. E o capilar faz a transição entre veia e artéria. Então, número 48, deixa eu anotar aqui. 48, gabarito, provavelmente letra D. Não tem outra possibilidade, tá? Questão também muito clara, muito objetiva. Não tem aí, ao meu ver, também não tem nenhuma possibilidade de recurso, tá? Então, 48D. E, por fim, aí, nossa questão número 49, né? Por fim, não, é quase o fim. Ainda tem a 50, né? É 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, né? Isso aí, são 8. Beleza. A questão número 49 retira até o que eu disse, né? Que tem bastante tema voltado para estudo dos astros aí. É a terceira questão, né? Que a gente tem relacionada à astronomia, né? Então vamos lá. Questão número 49. A questão 49 fala assim, né? A questão 49 aí o pessoal errou aqui no microscópio. Vamos falar um por um aí o que é cada um desses objetos, tá bom? A 48 ficou letra D de dado, tá? A questão 49, isso aí, ó, a galera aí acertando. Questão 49 fala o seguinte: a astronomia é uma ciência que pode ser estudada apenas com observação a olho nu, né? Ou seja, olhando sem objetos, sem nada. Só que aí você não vai ter uma clareza, uma profundidade da observação, tá? Provavelmente a gente vai acabar liberando um pouquinho mais cedo mesmo, tá? Entretanto, para adquirir mais conhecimento, é necessário utilizar instrumentos que ampliem a visão e possibilitem a observação de corpos em maiores distâncias. Um desses instrumentos é o quê? Telescópio, tá? O telescópio, a gente tem uns telescópios de grandes alcances e alguns telescópios menores. Existem alguns até mesmo que a gente consegue comprar e ter em casa, só que aí o alcance é bem menor, tá? Então, a resposta aqui já de cara é a letra A, telescópio. Deixa eu já até anotar aqui. O que são as outras coisas? Então, estetoscópio é aquele negocinho que médico usa para poder auscultar o coração. Não é escutar, é auscultar. Ele vai colocar um negocinho nos ouvidos e o outro ele vai colocar ali tentando ouvir o batimento cardíaco ou ouvir ali as suas incursões respiratórias, tá? Então, não é letra B. Letra C, microscópio. Microscópio é um aparelho de ampliação que a gente usa para ver célula, micro-organismos, tecidos. Isso a gente vê aqui num laboratório, vendo estruturas microscópicas, mas aqui a nível, né, do planeta Terra, que é ampliar uma célula, quer ampliar um tecido, quer ver alguma coisa, um organismo microscópico, um vírus, uma bactéria, tá? São coisas aqui de micro-organismos, não de alto alcance,
tá? Não é uma coisa para enxergar uma coisa que está longe, é uma enxergar uma coisa que está aqui perto de você e que tem um tamanho muito pequeno, um tamanho diminuto, tá? Então aí é um microscópio, que aí a gente tem até tipos diferentes. Temos o microscópio estereoscópico, que é a lupa, temos o microscópio óptico, temos o microscópio eletrônico, que eles vão ampliar a imagem de um organismo muito pequeno, de um objeto muito pequeno, tá? E termoscópio, a gente está falando aí de aparelhos que vão ter a detecção térmica, tá, das coisas. Então, vamos ver aí. Então, aqui o gabarito ficou sendo letra A mesmo. Fala comigo, Elô. Qual a sua dúvida? Tá? Oi, tia. Tudo bem? Oi, Xará, tudo bem? Tá. Ô, tia, Oi. quando a gente terminar de corrigir esse negócio, o que que a gente vai fazer? Então, aí eu vou tirar algumas dúvidas de vocês e quem quiser já pode ir saindo, porque hoje a nossa aula mesmo é uma aula de encerramento aí, de correção, tá? Nosso conteúdo já foi encerrado e hoje é só essa aula mesmo de correção, tá bom? Tá bom, tia. Obrigada. Mas aí quem tiver dúvidas, continua, a tia vai estar aí disponível para vocês, tá bom? Tá bom, Valeu. tiazinha do meu coração. Então vamos lá. Marcelo, alguma dúvida aí sobre a prova? Tia, Oi. na prova eu nem lembrava, eu nem lembrei de telescópio. Veio logo microscópio na minha cabeça. Aí, tipo, eu nem pensei em nada, já marquei microscópio. Porque você estava desde o início do curso? Eu não estou lembrada. Aham, desde fevereiro. Desde fevereiro. Então, a gente até falou, a gente mostrou ali, né, como é que foi feito, a questão do telescópio, mas é uma coisa, assim, realmente que não faz parte da nossa rotina. A 49 ficou letra A, tá? Então, realmente, se não pegar, dá uma revisada, dá uma olhada, né, periodicamente, tá? De forma recorrente a gente está observando, realmente foge esses nomes, tá? Mas não desiste, não, não desanima, porque tem muita coisa aí pela frente, tá bom? Assim como Aham. vocês esquecem outras pessoas também. Então, é manter o foco para a gente não perder a esperança aí, tá bom? E também eu tive uma feira de ciência na escola e tinha o microscópio. Aí já marquei Aí logo, nem ficou com veio na isso minha na cabeça. cabeça. É, É, aí ficou com isso porque na cabeça. eu estou estudando disso aí também, ciência na escola. Aham. Então, na minha Não cabeça isso. desanima, não. Sacudir a poeira e bola para frente, tá? É. Olha, tá bom? Gente, ó, estão me perguntando aqui, essa semana acaba o curso. Então, essa questão porque tem, né, se vai continuar, quais as matérias que continuam, isso aí vocês se informam na secretaria, porque eu também não sei informar isso direitinho para vocês, tá bom? Porque cada ano, como muda, por exemplo, esse ano foi Caxias junto com Niterói e Campo Grande. Então, eu também não sei como vai ficar daqui para frente. Sei que hoje, nossa aula de correção, para poder ver se tem alguma questão que a gente pode argumentar, que a gente pode fazer algum recurso, mas daqui para frente aí eu não sei, tem que ser com o curso mesmo. Aí eu fico à disposição do curso, à disposição de vocês, e o que eles mandarem fazer aí para melhorar aí a caminhada de vocês, a gente faz, tá bom? Mas aí só com o curso mesmo que a gente tem como saber, tá? Então vamos lá, questão número 50, para a gente poder terminar essa correção dessa prova. A questão número 50, a gente comentou também naquela nossa aula de véspera, que aí eu trabalhei com vocês. Oi? Eu passei sem querer, eu voltei aqui. Ué, o quê? Voltei pra caramba aqui o negócio aqui. Então vamos lá. Aí a questão número 50, a gente na aula de pré-prova, a gente ainda comentou sobre alguns eventos que aconteciam na natureza quando chovia, se tivesse degradação, se tivesse desmatamento. Aí falei, né, sobre a questão da degradação do solo e quando isso acontece na beira, tem a erosão por causa da falta da mata ciliar e o solo acaba caindo dentro do rio, causando um assoreamento. Então, nós falamos, né, até dessa questão da erosão, que é o gabarito dessa questão aí, que fala o seguinte: a vegetação de uma região possui um papel muito importante, protegendo o solo e absorvendo a água da chuva. Nesses locais que possuem vegetação, quando ocorrer chuva,
a água consegue penetrar no solo e não arrasta a camada superficial, que a gente chama esse processo da chuva arrastar de lixiviação. Portanto, não ocorre aí quando acontece esse processo de arrasto, aí o solo vai sendo sempre o quê? Escavado, degradado. Se não tiver vegetação, não tiver raízes, o solo fica fragilizado, a água penetrando, deixa ele muito fofo. Lembra que a gente conversou isso na nossa aula de véspera? E isso pode provocar o quê? A degradação, a erosão do solo, beleza? Então, aí, essa letra D é de dado, muito bom, tá? A sala que a Heloísa caiu, estão perguntando aí qual sala você caiu, Elo, tá? Então, nessa daqui, ó, corrosão. A corrosão é um evento que acontece, né, onde você tem, por exemplo, o oxigênio agindo, interagindo com o ferro. Aí vai estar tendo uma oxidação que vai corroer o material. Então, ele rói, ele destrói o material, tá? A chuva ácida é um fenômeno natural que é intensificado pelo homem, pela poluição, aonde a gente vai ter o pH da chuva saindo desse pH que é normal, levemente ácido, para um pH mais ácido, quando a gente tem alguns poluentes ricos em nitrogênio e enxofre sendo liberados por indústrias. Aí isso causa danos estruturais. Estátuas de mármore são decompostas, prédios, né, são degradados, ficam com cimento mais esfarelando, degradam mais rápido. Pode dar problema no solo, de esterilidade, pode até mesmo, pessoas mais sensíveis, pode dar problemas de pele nas pessoas, tá? Então, nessa daí, a chuva ácida, né, não se aplica isso daí. A questão 49 ficou letra A de amor, tá? E o que é a transpiração? Que no caso aqui a pessoa que cedeu a prova falou. A transpiração é aquele processo de vaporização, né? Aonde a gente tem seres vivos envolvidos, né? Então a água do suor é liberada, depois ela evapora para o ambiente. Isso é a transpiração. É um evento aí do ciclo longo da água, tá? Não cabe aí nessa questão também. Então só pode ser a letra D de dado, beleza? Então, aqui, ó, questão número 50, gabarito provável D de dado. Então, ó, vou compartilhar aqui com vocês qual foi o gabarito provável. Tá aqui, ó, botei no chat e vou colocar aqui para vocês, ó, para caso, né, alguém que não esteja acompanhando agora, esteja acompanhando, vá acompanhar depois a gravação, possa ver aqui, ó, o gabarito provável foi esse daqui, tá? Então, assim, a questão que deixou mais possibilidades aí de alguém achar que estava com uma coisa ruim, que não ficou uma questão muito bem entendida, é a questão do movimento, do referencial, tá? Que é um movimento relativo. Eu acho, eu não tenho certeza, que essa questão de movimento relativo, eu acho que ela não tem aqui no Buriti, não. Deixa eu ver aqui, ó. Tem o telescópio aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estou dando uma folheada aqui, ó, no Buriti. Tá vendo aqui, ó, falando da questão do objeto, né, que luneta, telescópio, né, newtoniano. Aí falando aí das sondas, telescópios espaciais, né? Mas eu não creio aqui que tenha essas de movimento aqui no livro do Buriti, mas a gente conversou sobre as aulas, ó, tá vendo? Não tinha, não. A gente conversou durante as aulas sobre essa questão de movimento, né? Porque estava lá no programa e tal, aí a gente falou. Mas no livro aqui em si não tinha, não. Mas aqui, ó, vou até pegar aqui um negocinho aqui para tranquilizar a galera aqui. Só um minutinho, deixa eu só mostrar aqui, ó, o negócio do magnetismo, né? Falando aqui, ó, do que é o magnetismo, essa força, né, de atração, objetos atraídos, né? Tem essa questão do magnetismo. Eu estou querendo só para reforçar com vocês, né, que esse negócio do movimento, aqui, ó, do magnetismo e campo magnético, aqui, ó, falando, né, do campo magnético. Só um minutinho, vou pedir só a paciência de vocês, que eu quero só deixar a galera que está na dúvida do movimento, do referencial, de que o rapaz estava dentro do ônibus, né? Eles falaram ali que
né? Ah, poxa, professora, posso argumentar que não está claro que o menino está dentro do ônibus? Assim, não vou mentir para vocês. A questão não falou, o menino está dentro do ônibus, mas deixou, falou assim, ele costuma ir de ônibus para o colégio e durante o trajeto ele se distrai jogando uma bola de tênis para cima e para baixo. Então está falando que quando ele está dentro do ônibus, né, ele fica jogando a bola. Então não é todo dia que ele vai jogar bola, é todo dia, isso também não ficou claro. Mas a questão é que Tício, quando está dentro do ônibus e fica jogando bola, uma pessoa parada na calçada, tá? Em um momento em que o ônibus passa por ela, o que que ela vê em relação à bola, tá? Então, se fosse entrar nesse mérito de, não está falando que o Tício está dentro do ônibus, não está falando né? Mas aqui também, se fosse, não está falando que é exatamente todo dia, está dizendo que ele costuma jogar a bola. Mas está muito claro ali que está sugerindo que é um momento em que o aluno, em que o Tício está dentro do ônibus, é o momento que eu vou até mostrar a questão aqui de novo para vocês, tá? Tício costuma ir de ônibus e quando ele vai de ônibus ele joga bolinha, tá? Em determinado momento em que o ônibus passa, né, uma pessoa observando, se Tício estiver no ônibus jogando a bolinha, o que que a pessoa vai ver? É isso que está querendo falar, tá? Entrar em um recurso, porque não falou claramente que Tício estava no ônibus naquele momento, não vai adiantar. É perder tempo, tá? Então, assim, a meu ver, não é uma questão que possa ser colocada a um recurso, tá bom? Não por isso. Falar, ele não deixou claro que Tício estava no ônibus. Então, ele também não deixou claro que tinha uma bolinha no ônibus com o Tício. Se era o Tício, se não era, entendeu? Então, não cabe recurso. Tá, galera? Então, ó, espero que vocês tenham conseguido aí bons resultados. Espero que vocês não fiquem desanimados se alguém errou uma, duas questões, se errou algumas, tá? Mas continuem insistindo, continuem estudando. Tem outros concursos por aí. Com relação às nossas aulas, e ficou embaçado aqui, tá? Com relação às nossas aulas, tem que entrar em contato com a secretaria para a gente saber quando que vai acabar a aula, como serão aqui daqui para frente, se vai ser só português e matemática, porque esse daí eu acho que vai ter, mas todas essas informações só na secretaria, tá bom? Galera, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, estudem, não desistam, não desanimam, porque a gente já sabe que só passa quem não desiste. Então, desiste não, galera. Uma hora vocês vão ser justificados, vocês vão passar, tá? Quem quiser sair, pode sair. Quem tiver alguma dúvida para tirar, estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchauzinho, beijocas para vocês. Tenham uma semana abençoada e bons resultados aí daí para frente, tá bom? Só vitória, galera. Fiquem com Deus. Firme e forte, galera.